E aí, beleza? Márcio do Certa Palavra. Estou aqui para te dar mais uma aula, cara, agora sobre introdução, utilizando o contexto da literatura. Não à toa estou aqui entre os meus mestres, Rubem Fonseca e José Saramago, que para mim são os escritores definitivos na minha vida intelectual, na minha vida acadêmica. Cara, eu vou te ensinar a escrever uma redação para o Enem hoje, utilizando literatura de 3 formas diferentes. Olha que legal, vou te ensinar escrevendo com as frases exatamente iguais às que os escritores usaram, vou te ensinar escrevendo com uma ideia do escritor e uma outra ideia também que pode ser fazendo com uma narrativa, a ideia da narrativa ou um mini resumo de um texto que você leu e que você acha que vai ficar legal fazendo essa introdução. Agora, antes da gente começar com a aula propriamente dita, eu vou te dar um recadinho muito massa, que é o seguinte: você tem vontade de receber todo o conteúdo do Certa Palavra no seu celular sem gastar nem R$ 1? É muito fácil, cara. Você anota esse número que eu vou te passar agora e me manda um WhatsApp. Ele é 31 99485 0671. Esse número é o número do Certa Palavra online. Você vai mandar uma mensagem para mim que eu vou te colocar na lista de transmissão e você vai receber aulas gratuitas no seu telefone. Cara, esse eu acho que é um dos melhores que eu posso fazer por você. E o outro que eu posso fazer por você é te dar uma aula. Então vamos lá, cara, que agora eu vou te passar uns exemplos de como que se faz a introdução com a literatura. Lembrando o que é uma introdução. Uma introdução é você apresentar o tema da tua redação, sobre o que você está discutindo, e a tese. A tese a gente já sabe que é a nossa opinião, a nossa argumentação sobre o que a gente tem para defender. Se você não viu a aula de tese ainda, clica aqui nesse cartãozinho que é no seu nome e aí você vai assistir essa aula de tese que tá top pra caramba, beleza? Então vamos para o primeiro exemplo, cara, acompanha comigo. A influência da publicidade no consumo de bebidas alcoólicas no Brasil. De acordo com o escritor britânico Aldous Huxley, a publicidade é uma das formas mais interessantes e difíceis de literatura moderna. Associada ao uso de bebidas alcoólicas, essa forte publicidade contribui para a normatização dessa bebida, envolvendo graves consequências. Cara, você viu que legal que a pessoa escreveu a frase igualzinha à do escritor? Provavelmente ela pesquisou antes de fazer esse texto, né, cara? Mas é interessante notar que ficou legal sim. Por quê? Ela pegou a frase do escritor, citou o nome do escritor e depois dessa frase ela jogou a problematização. E qual que era a problematização? Ela falava da dificuldade de lidar com a bebida alcoólica, sabendo que ela traz graves consequências. Então, nesse teu texto, por exemplo, você poderia escrever sobre alcoolismo, ou abuso de álcool por jovens, ou questão da bebida e da direção, que caiu no Enem sobre a lei seca. Entendeu a ideia? Então, a pessoa ela te dá, no mínimo, umas 2 ou 3 opções para você escrever a sua redação, cara. Então, esse exemplo é o exemplo de frases de escritores que você cita entre aspas e a frase igual ele falou, beleza? Agora vamos acompanhar o próximo exemplo, cara. O próximo exemplo é de uma frase, mas não igualzinha ao que o escritor falou, cara. Então, essa vez eu vou te mostrar. Vamos supor que você começou a guardar um monte de frase no Enem, um monte de frase no Enem, chegou no dia da prova, o cara esqueceu as frases, não lembra, e tem uma vaga lembrança da ideia de determinado escritor. Então esse que é o exemplo que eu vou te dar agora, beleza? Acompanha comigo aí. O desafio de encarar a igualdade de gênero no mercado de trabalho. Segundo o escritor George Orwell, dentro da igualdade, uns são mais iguais que outros. No mercado de trabalho, homens e mulheres podem exercer mesmas funções e são assegurados dos mesmos direitos pela Constituição Federal. Entretanto, a igualdade não é plena, uma vez que o gênero determina salários e prioridades na contratação. Viu só como você faz um exemplo de uma introdução com literatura sem necessariamente saber a frase correta do escritor? A pessoa escreveu George Orwell. George Orwell, vocês devem saber, é o cara que escreveu Big Brother, é o cara que escreveu a Revolução dos Bichos. O Big Brother está dentro de 1984, beleza? Então, essa frase, ela é o quê? Uns, dentro da igualdade, uns são mais iguais que outros.
E aí ela usa essa frase para dizer, no mercado de trabalho, uns são mais iguais que outros. O que ele quer dizer com isso? Que a pessoa tem diferentes formas de contratar alguém. Por exemplo, no nosso tema é sobre a mulher no mercado de trabalho e ela deixou bem claro, determina salários e prioridades. Então, quando a gente fala de salários, é porque existe uma certa diferença no Brasil da relação de salários de homens para mulheres. Então, ela vai discutir isso em um dos parágrafos. E a prioridade de contratação, um argumento legal que ela pode discutir é a questão de casais novos, porque quando a mulher engravida, ela vai tirar licença e ela vai passar por esse período, e o homem não passa por esse período. Então ela pode argumentar isso, e na proposta de intervenção procurar uma igualdade de maternidade e paternidade dessa licença. Beleza? Então essa é uma ideia. Agora cola comigo que eu vou te dar a terceira ideia de você fazer uma introdução com literatura. E dessa vez, cara, é você buscando a narrativa. A narrativa que eu falo é você lembrando de uma história, lembrando de um conto que você leu, de um romance, e você vai meio que colocar isso na introdução, puxando o gancho para a tua temática, beleza? Então acompanha comigo esse exemplo aí que ele é muito legal, cara. A persistência da violência contra a mulher. Século XIX, Machado de Assis, pai contra mãe. A narrativa machadiana desenvolve-se com o enredo de um homem cuja profissão é capturar escravos fugidos e uma escrava grávida tentando escapar para que seu filho nasça livre. O homem, sem dó nem piedade, a captura violentamente e a devolve ao seu dono. Retratada ainda no século XIX, a violência contra a mulher persiste e no século XXI buscam-se maneiras de erradicar essa vergonhosa prática. Cara, Machado de Assis apareceu aqui pra gente, ele tá aqui na minha parede, mas nesse vídeo infelizmente ele não aparece, depois eu vou te mostrar, ele tá aqui em cima. O que eu quero que você entenda? Vocês viram aquelas três primeiras palavras? Século XIX, Machado de Assis, pai contra mãe? Aquilo a gente chama de frase nominal, cara. Eu gravei uma aula exclusiva de introdução com frase nominal. Clica aqui para você ver depois que acabar essa aula que você vai curtir. Eu vou deixar aqui para você na real, na descrição do vídeo, beleza? Para ficar mais fácil. Vamos entender. Século XIX, Machado de Assis, pai contra mãe. Século XIX, a época. Machado de Assis, o escritor. Pai contra mãe, o nome do conto. Aí a pessoa escreveu a narrativa. O que é o conto? Ele explicou para quem está lendo o que é pai contra mãe. Que é a história de uma mulher que foge grávida e aí um homem captura, devolve para o seu dono na época da escravidão e tal. E o que ele quer dizer com isso? Que desde o século XIX existia a violência contra a mulher no Brasil. E aí na tese a pessoa escreveu o seguinte: buscam-se maneiras de erradicar essa vergonhosa prática. O que isso quer dizer? A persistência da violência relacionou o século XIX ao século XXI, a passagem do tempo, então a persistência você já está escrevendo sobre o que era para escrever, ou seja, você já está bonito na fita, entendeu a ideia? Então quando você pensa que do século XIX ao século XXI, você já está feito. E quando ele fala, buscam-se maneiras de extinguir ou de acabar com essa prática, o que isso quer dizer? Que ele já está mostrando que vai argumentar sobre o problema, onde ocorre o problema e como buscar uma maneira para acabar com esse problema, cara. Entendeu a ideia? Então, vai escrever sobre isso nesse texto. Beleza? Cara, fez sentido para você essa aula, velho? Você curtiu? Já pensou em usar literatura na sua redação? Fala para mim aqui nos comentários, cara, em que eu agreguei na tua vida de estudante, como que essa aula foi boa para você? E eu quero uma segunda coisa que eu acho muito legal, cara. De onde você está assistindo essa aula? Escreve para mim aqui de qual cidade que você está vendo, beleza? Só para reforçar aqui, quer receber todas as aulas, todo o conteúdo, certa palavra, gratuitamente no seu celular? Manda uma mensagem para 31 994 85 0671. Essa aula é uma aula baseada no meu livro de redação Aprenda a Escrever de Verdade. Esses exemplos são todos de alunos do Certa Palavra, beleza? Eu sou o Márcio, eu estou em Belo Horizonte, eu quero saber de onde você está e eu quero deixar um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!